texto sagrado diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e sua largura 6 côvados. E ele ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Versículo 2. Então o rei Nabucodonosor fez reunir-se os príncipes, os governantes, os capitões, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, magistrados e todos os governantes da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguerá. Então os príncipes, os governadores, os capitões, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes da província reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. E eles se puseram diante da imagem do rei que tinha erguido. Capítulo 4. Então um arauto chamava alto, ordenando-vos, e por vós, nações e línguas, que no momento que eu vi o som da corneta, da flauta, da harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós se prostrarem diante da imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar, será na mesma hora lançado ao meio da fornalha ardente de fogo. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, da flauta, da harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de som de música, todo o povo, nação, língua, prostrará-se e adorar a imagem dourada que o rei havia erguido. Vamos ler aqui no capítulo 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto, e todo homem que ouça o som da corneta, da flauta, da sacabucha, do saltério, do xilofone e todos os tipos de música, deverá se prostrar diante da imagem dourada. E aquele que não se prostrar será lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não serviram os teus deuses, nem adorar a imagem dourada que tu ergueste. Versículo 13. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles trouxeram estes homens perante o rei. E falou e disse: isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego? Vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem dourada que erguei? Todavia, se vós estiver pronto e ouvir o som de todo tipo de música, e vos prostrai e adorai a imagem que fiz, bem, mas se vós não adorares, será lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrar da minha mão? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disse ao rei: ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder nesta questão. Se assim for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não for, que sabe que tu, ó rei, que nós não servimos os teus deuses, nem adoramos a tua imagem dourada que tu erguestes. Apenas até aqui, amém? Podeis vos sentar, em nome de Jesus, aplaudando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, esse texto é bastante conhecido, creio que os irmãos já conhecem. Daniel, ele narra uma história poderosa de fé, de coragem e livramento.
Aleluia. Nele os seus 3 amigos de Daniel, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, eles enfrentam uma ameaça de morte por permanecer firme ao Deus de Israel. Eles sofrem ameaça por permanecer firme com o seu Deus. E para nós entender esse texto, nós vamos ver aqui no capítulo 1 que fala que o rei Nabucodonosor, ele edifica uma estátua. Uma estátua qual essa que a Bíblia fala que é de 60 côvados, que é equivalente a 27 metros de altura. E essa imagem, esse rei ergueu ela e fez um decreto. Aquele que ouviu o som da flauta, da buzina, todos os tipos de som de música, eles tinham que se prostrar. Eles tinham que se ajoelhar e adorar a imagem que o rei tinha erguido. E nós vamos ver que no capítulo 10 vai chegar uns caldeus até o rei. E ele fala ao rei: o rei vive. Rei, tem uns tais de judeus que, como você fez o decreto, que todos que ouviram o som da flauta, da harpa e todos os tipos de música têm que se dobrar perante a estátua. Mas só que esses 3, eles não estão se dobrando perante a tua imagem. Eles não estão se rendendo perante a imagem que tu edificaste. E o rei manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei, ele fala: eu fiz um decreto. Todos que ouviram o som da música, eles têm que se prostrar perante a imagem que foi edificada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o rei deu uma oportunidade, falou assim: ó, eu vou te dar mais uma oportunidade. Vai tocar o som da harpa, do pífaro, do xilofone, e você tem a oportunidade de se dobrar, de adorar a imagem que eu edifiquei. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico tão impactado com a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele fala no capítulo 16, fala assim, ó Nabucodonosor, ele nem fala assim, ó o rei vive, ele já fala, ó Nabucodonosor. Como todos os outros, ele chega com uma reverência ao rei, ele já chega tipo afrontando o rei. Ó rei, eu sei que tu tem um decreto, e o decreto foi esse, mas nós não servimos o teu Deus, nós não adoramos a imagem que tu edificaste. Aquela imagem eu não adoro, porque eu tenho um Deus. Eu estou falando a minha palavra. Eles falaram dessa forma. E ele fala assim para o rei: nós não somos cautelosos em responder esse questionamento, essa pergunta sua. E ele fala assim, se for nosso Deus que nos servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão. Mas se o Senhor não nos livrar, mesmo assim nós continuamos firmes com o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que o Senhor nosso Deus não nos livrar, nós temos que continuar firme na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o rei ouve isso, o rei só deu uma ira no coração do rei. Ele falou: eu tenho que fazer alguma coisa. O decreto foi que vai aquecer a fornalha, né? A fornalha ardente, de fogo ardente. Então, já que esses estão me afrontando, eu vou aquecer ela 7 vezes mais. Eu vou aquecer o fogo 7 vezes mais para ela sair da fornalha. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei, ele decide chamar 3 dos seus soldados do exército mais forte. Olha, vocês vão pegar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão amarrar eles, vou pegar os casacos dele e amarrar neles, e vou amarrar os pés e as mãos, e nós vamos lançar eles na fornalha de fogo ardente. Então aquece a fornalha 7 vezes mais. E o rei, ele mandou ordenar, levar Sadraque, Mesaque e Abednego. E lá vai os 3 soldados, eu já posso ver os 3 soldados na porta daquela fornalha. Quando ele chega próximo, eles nem chegou a entrar na fornalha, mas quando ele chega na porta, os 3 foram queimados na porta da fornalha.
Aleluia. E quando eles lançam Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, aleluia, o rei, ele fica espantado e se levanta depressa e olha. Ei, nós não jogamos, foi 3 pessoas lá dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego? Aleluia. E eu posso ver 4 pessoas dentro da fornalha, louvado seja o nome do Senhor. O rei estava vendo, o rei tinha lançado 3 pessoas, mas outro ali já estava vendo 4. Ei, quem era o quarto que estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu já quero aplicar na tua vida nessa noite, meu. O Senhor não te poupa você entrar no problema, Ele não te poupa você entrar na fornalha, mas Ele te livra dentro da fornalha. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não te poupa para você enfrentar um momento difícil. Ah, Senhor, por que eu estou vivendo esse momento difícil? Por que eu estou passando por esse momento difícil? Ei, meu irmão, o Senhor até permite você entrar nesse momento difícil. O Senhor até permite você passar por um momento difícil. Ei, Ele está permitindo para provar a tua fé, para forjar a tua fé no fogo, para forjar a tua fé. E Ele vai te livrar dentro dessa situação. Ele vai te livrar dentro do problema. Ele vai te livrar dentro da situação desfavorável. A situação que você achava que não tinha mais jeito. A situação que você achava, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu não consigo. O Senhor está mandando te dizer, o Senhor, Ele vai te livrar dentro desse problema. É dentro da situação desfavorável. É dentro do vento. É dentro do mar. Que o Senhor vai te livrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados da fornalha. O Senhor até permitiu eles entrar dentro da fornalha. Aleluia. Mas o Senhor estava dentro da fornalha com eles. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei, ele olha aquilo, ele vê 4 dentro da fornalha. Louvado seja Deus. E ele chamou todos os príncipes, os governantes, e falou: nós chamamos, foi 3. E eu vejo 4 homens lá dentro da fornalha. E o quarto, ele é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto, ele é semelhante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Deus, Ele é poderoso. Olha para você ver. Daniel, aleluia. Daniel, ele estava se deparando com uma situação que ele até não queria viver. Como todos nós sabemos, Daniel, como o rei tinha feito um decreto, Daniel, ele foi lançado na cova de leões, como nós conhecemos, né? O Senhor até permitiu Daniel ser lançado dentro da cova de leões. Mas o Senhor fez o quê? Ele livrou Daniel dentro da... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus do céu. O Senhor, Ele fechou a boca do leão dentro do problema. O Senhor fechou a boca do leão dentro. Aleluia. Ele estava naquele momento, naquela situação. Mas o Senhor não poupou ele do problema, mas Ele livrou ele dentro da cova com os leões. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos amados, e aqui no versículo 26 fala assim, ó: então Nabucodonosor aproximou da boca da fornalha de fogo ardente e falou, disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós sois servos do Altíssimo Deus, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saiu do meio do fogo. A palavra, ela é taxativa e nos mostra que nem cheiro de fogo eles tinham. Nem cheiro de fogo eles estavam com cheiro, nenhum fogo foram contra eles. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso estava com eles. Ei, esse problema, esse vale que você pode estar enfrentando, ei, o Senhor, Ele não vai te poupar desse problema, mas Ele está dentro contigo. O Senhor está no meio do problema contigo. O Senhor está passeando no meio do fogo contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver também a história do nosso amigo Jó. Lá em capítulo 45, versículo 42, versículo 5, que vai nos mostrar, aleluia, Jó, ele viveu momentos tristes da sua vida, viveu um momento muito triste da sua vida,
Porque o Senhor permitiu Jó enfrentar momentos difíceis, momentos desfavoráveis. Aleluia. Mas para que dentro daquele momento difícil que Jó estava enfrentando, que o Senhor se revelasse para ele. Aleluia. Para que o Senhor se manifestasse para ele. Ei, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas essa situação que você está vivendo, esse momento que você está vivendo, o Senhor está até permitindo você enfrentar. É para que dentro dele ele se manifeste para você. É que para dentro desse momento que você está vendo, ele se manifesta para você. Aleluia. Você pode até falar: Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, eu não vou conseguir. Você vai conseguir sim, porque você serve ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Não pode ser Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. E o rei chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para fora da fornalha. Falou: vem para fora. Aleluia. E ele falou: a partir de hoje nós vamos criar um decreto. Aleluia. Que todo aquele que nós pegamos adorando a outro Deus, a não ser o Deus de Sadraque. Aleluia. Oh, glória a Deus. E o rei chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para fora da fornalha. Falou: vem para fora. Aleluia. E ele falou: a partir de hoje nós vamos criar um decreto. Aleluia. Que todo aquele que nós pegamos adorando a outro Deus, a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado e sua casa será queimada e destruída. Aleluia. E aí, meus irmãos, nós vemos que o Senhor, ele age no momento que você menos espera. Quando você acha que tudo está perdido, quando você acha que nada vai dar certo mais, fala assim: meu Deus, eu não sei mais o que eu vou fazer na minha vida, eu não sei mais o que eu vou fazer na minha vida, Senhor, eu não sei, eu estou no fim do poço, meu Deus. Eita, glória a Deus. Quando José foi vendido, meu Deus, como José foi vendido pelos seus irmãos, José, eu creio que ele já tinha perdido a sua esperança. Ele estava passando aquele momento e falou assim: os meus sonhos foram de água abaixo, os meus sonhos foram destruídos. Aleluia. Mas ele mal sabia que aquele lugar que ele estava vivendo, aquele momento que ele estava enfrentando, era apenas uma carona para ele, o Senhor mostrar para ele o que ele iria viver. Era apenas uma obra do céu. O momento que ele estava passando era aquilo que o Senhor estava ordenando, era aquilo que o Senhor estava levando ele para o seu destino. Talvez você tenha se perguntado: Senhor, eu não sei porque eu estou vivendo esse momento. Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso. Ei, aleluia. Tende bom ânimo quando passar por aflições. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tende bom ânimo quando passar por aflição, por momentos difíceis. Quando você está sendo provado, é o Senhor te provando para ver onde está a tua fé, para ver onde está realmente, se você está firme no Senhor. O Senhor permite você passar por um momento difícil para ver se realmente você está com a sua fé alimentada nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós sabemos que nosso socorro ele vem do Senhor, o nosso Deus que criou os céus e a terra. Lá em Salmos vai falar que nosso socorro vem dos céus que criou. O nosso Deus criou os céus e a terra. Aleluia. E no capítulo 29 vai falar assim: portanto eu faço um decreto, que todo povo, nação, língua, que fale qualquer coisa errada contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será cortado em pedaços. Aleluia. E suas casas serão feitas de monturo, porque não existe nenhum outro Deus, eita glória, que possa livrar dessa forma. Até o rei que tinha os seus deuses, que adorava os seus deuses, ele teve que reconhecer que só existe um Deus em toda a terra. Só existe um Deus em toda a terra. Ele teve que reconhecer. Ele teve que reconhecer que só existe um Deus nessa terra. Só existe o Deus de Israel. Allah da soberana você. Meu Deus. Aleluia.
vencer. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos também a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego. Às vezes o Senhor ele nos leva a situações para nos provar. Ali Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram testados se realmente ele estava firme na presença do Senhor. A estátua ali foi apenas um teste para provar se realmente a tua fé está no seu Deus. Aleluia. Hoje nós temos uma geração que as pessoas estão pegando a imagem para servir como alguma coisa para... A pessoa só crê se vê, é como Tomé. Ela tem que estar vendo algo para crer que o Senhor faz. Ei, o tanto de milagre que nós temos vivido, o tanto que o Senhor tem nos cuidado, tem nos livrado, e você ainda fica perguntando: Senhor, eu quero algo para me ver, para me te adorar. Senhor, eu quero algo para me ver, para te louvar. Ei, o nosso Deus, Ele se faz presente aqui. Você está aqui nesse lugar é porque o Senhor, Ele te deu essa oportunidade de estar ouvindo essa palavra. Você está aqui é porque o Senhor, Ele tem algo na tua vida. Você está aqui é porque você é escolhido do Senhor. Louvado seja Deus. Coloca sobre os seus pés, amém? Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia! No meio dessa história, nós vamos contemplar. Louvado seja Deus. Nós podemos contemplar que no meio dessa história, nós bem sabemos que tinha muitas pessoas que serviam o Deus de Israel, mas por causa do decreto que aquele rei tinha feito, eles decidiram se prostrar. Tinha muitas pessoas que serviam o Senhor, mas eles decidiram se prostrar. Aleluia. Tinha uma multidão de crente ali, naquele momento, na hora de fazer o ato, que quando foi tocar o som, a pífaro, a buzina, a harpa, eles tinham que se dobrar. Tinha muitos. Aleluia. E quando foi ordenado o decreto, todos se curvaram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Levanta a tua mão que eu vou profetizar nessa noite. E eu creio que nessa noite o Senhor está levantando Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostra, não se rende, que tem a sua fé firme ao Deus de Israel, independentemente do que está vivendo, do que está passando. Permaneça firme, porque o Deus é contigo. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus que te livra no meio desse problema, no meio dessa situação desfavorável. É o mesmo Deus que te guarda, o mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é o mesmo Deus hoje. Ele continua sendo o mesmo Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louve o nome do Senhor com os irmãos. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.